Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, neste lugar ao qual nós temos pregado a palavra do Senhor e nós cremos que Ele está presente aqui para nos ajudar. E nesse dia nós queremos ainda continuar respondendo às perguntas que os irmãos fizeram. E hoje eu gostaria de responder essa pergunta sobre o batismo do Espírito Santo que um irmão fez. Então, antes de ler a Escritura, eu vou ler a pergunta aqui para a gente dar início. A pergunta é assim: nos dias primitivos, os verdadeiros cristãos receberam o batismo do Espírito Santo. Nos nossos dias, o irmão Brana disse que recebeu o batismo do Espírito Santo. O que eu devo fazer para também receber o batismo do Espírito Santo? Eu almejo muito. Então, é uma boa pergunta. E nós vamos, eu creio que pela graça de Deus, eu vou procurar fazer da melhor maneira para responder essa pergunta, porque eu creio que praticamente todos os irmãos gostariam de saber sobre esse assunto. Então, eu vou falar hoje sobre o batismo do Espírito Santo e o novo nascimento. Para iniciar, nós vamos ler uma escritura aos Gálatas, capítulo 4, do verso 1 até o 7, e também no livro de Ezequiel 36. Então, vamos dar início aqui, o livro aos Gálatas, no capítulo 4, do verso 1 a 7, que diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ainda no livro de Ezequiel 36, a partir do verso 25, também está escrito assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. De todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observareis. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, essa palavra tão verdadeira e pura, Senhor. Meu Deus, e aqui nós estamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, Senhor, mas nós cremos na presença do Senhor, nós cremos que o Senhor está aqui para nos ajudar, Senhor, porque o homem não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada sem o Senhor. Por isso nós pedimos a Tua presença, Senhor. Fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde, Pai. E é muito mais tarde do que nós pensamos, e por isso nós precisamos da Tua presença. Que nesta hora, Senhor, o Senhor possa falar aos nossos corações,
através da Bíblia, através da mensagem do profeta dessa era, Senhor, o qual é o revelador da Tua palavra. Meu Deus, e nós cremos, Pai, que Ele realmente, tudo aquilo que devia ser revelado, já foi revelado a nós, Senhor. Meu Deus, e cabe a nós agora, Senhor Deus, procurar por essa revelação, que é tão importante para as nossas vidas, Senhor. Ajuda, Senhor Deus, a todos os irmãos, irmãs, a todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que isso possa preencher, Pai, o vazio que está no coração de cada um, Pai. Que eles possam receber, Pai, da Tua palavra, aquilo que eles precisam, aquilo que nós precisamos, Senhor. Meu Deus, mesmo como pregador, Senhor Deus, diante desse púlpito, Senhor, eu preciso, Senhor Deus, da Tua palavra, como eles precisam também, Senhor. Meu Deus, porque eu reconheço, Pai, não é só pregar, mas é viver também aquilo que é pregado, Senhor. Me ajuda a viver a Tua palavra. Senhor, assim como nós pedimos para os irmãos, para procurar viver a palavra, eu preciso também viver a Tua palavra. Me ajuda, me dá o Teu Espírito, Pai, para que eu possa obedecer o Senhor em tudo aquilo que o Senhor pede, Pai. Meu Deus, ajuda todos nós, perdoa nossos pecados, Senhor. Nós não queremos pecar, mas, por outro lado, nós somos humanos, Senhor, e somos uma falha constante. Mas nós cremos que o Senhor está aqui para nos ajudar. Meu Deus, dá-nos fé perfeita, Senhor, para que nós possamos vencer, Senhor Deus, a nós mesmos. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor vai me ajudar, porque eu estou com a Tua palavra aqui, Senhor, e creio muito como o Senhor já fez por mim, Senhor Deus, me tem dado mensagem para pregar. Eu creio que o Senhor vai me ajudar. Eu sei que é tão difícil, Pai, pregar sobre esse assunto, mas que o Senhor possa ter misericórdia de mim mais uma vez e falar, Senhor Deus, através da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Tem uma mensagem aqui que, para iniciar, como às vezes a gente, até para pregar uma mensagem como essa, sobre batismo do Espírito Santo e o novo nascimento, eu creio que é como pregar sobre o rapto. Quer dizer, como o próprio mensageiro disse aqui, ele disse, não há nenhuma evidência. Não existe evidência para dizer assim, eu tenho, sabe? A não ser a vida, mudança de vida e crer na mensagem da hora. Quer dizer, se nós cremos na mensagem da hora, já é algo bom. E se nós vimos também mudança na nossa vida, também já nós podemos crer que nós temos. Mas realmente não existe nenhuma evidência que a pessoa tem o Espírito Santo. É tanto que eu vou mostrar tanto um lado quanto o outro. Eu vou mostrar o lado do Espírito e o lado da alma. Quer dizer, nós temos um Espírito, nascemos com um Espírito aqui. E esse Espírito tem que haver uma mudança nele. E essa mudança quando acontece, então nós temos o novo nascimento. E quando nós temos o novo nascimento, nós temos o Espírito Santo. Então, quando nós nascemos de novo, nós nascemos de novo através do Espírito. Então, se nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. E isso significa o batismo do Espírito Santo. Tem várias mensagens aqui que eu quero ler depois, mas a primeira mensagem que eu quero ler, para provar que não é tão fácil assim, é a mensagem de desespero. Eu vou ler a partir do parágrafo 10, que fizeram o profeta ensinando sobre o sinal, sobre receber o sinal. Ele disse assim, estou seguro, ou melhor, confio que entenderam o que significa o sinal. O sinal é a prova que o sangue tem sido aplicado e que o preço requerido por Deus, Jesus o pagou ao derramar seu próprio sangue. Ele fez isto, logo sua vida veio o Espírito Santo, o qual o sangue é aplicado em você. Logo o Espírito Santo é o sinal que o preço tem sido pago. Deus então o tem recebido
esse é o sinal. Recordem, este é o sinal. Então está provando aqui que quando a pessoa recebe a palavra, ele pode crer que ele tem esse sinal. Quer dizer, tem o Espírito Santo. Todo mundo sabe que esse sinal é o Espírito Santo. Desde que nós cremos numa obra consumada. Porque, na verdade, que a obra consumada foi no Calvário. Então, desde que nós cremos ali, nós podemos crer que nós temos o Espírito Santo. Ainda continua lendo, falando aqui, no parágrafo 11 ainda dessa mensagem. Agora, há muita gente que não sabe o que é esse sinal. E temos que pregá-lo como se ninguém soubesse o que é, para que dessa maneira todos o entendam. Então é bem difícil. É tal como pregamos a salvação. Temos que pregar de tal maneira como se fosse para todos. A salvação tem que ser pregada como se fosse para todos. Porém, sabemos que não é para todos. Temos que pregar a cura divina como se fosse para todo mundo. Sem dúvida, sabemos que não é assim. Jesus veio para salvar a todos aqueles cujos nomes estão no livro da redenção, a todos aqueles cujos nomes estavam no livro da redenção antes da fundação do mundo. Ele veio para salvar somente este número. E eu não sei quem são. Porém, a coisa é que ninguém poderia ter fé se não pregássemos que fosse para qualquer um. E essa é a verdade, porque ninguém pode vir sem que Deus o haja chamado. Então aqui nós encontramos que nunca podemos descobrir que há uma evidência diretamente. Se eu fizer isso, eu tenho. Como Deus só considera a obra que Ele fez, então Deus não vai considerar uma obra que nós fazemos ou alguma coisa que nós fazemos. Deus considera aquilo que Ele fez. Então, desde que nós recebemos essa obra consumada, então nós temos que crer que nós já temos o Espírito Santo. Então, ainda nessa mensagem, para a gente continuar falando, para depois... aqui aperta um pouquinho, vai apertar um pouquinho para a gente, mas depois parece que alivia um pouquinho. E eu ainda vou continuar lendo essa mensagem ainda, no parágrafo 16, o desespero, a mensagem do desespero, que diz assim: não há uma evidência determinada em particular. Você diz, porém, irmão Brana, eu capto isso de suas mentes. Você dirá, como saberei? Olhe isto, que era você e o que é você agora, assim é como você o saberá. Quem era você antes que esse sinal fosse aplicado? E agora, que é você depois que tem sido aplicado? Quais eram os seus desejos antes e quais são os seus desejos agora? Então você saberá se o sinal tem sido aplicado ou não. Essas outras coisas são automaticamente, e estas outras coisas automaticamente lhe seguem. Você vê? Não é assunto de dizer que as línguas são a evidência. Agora, porque, por exemplo, se eu compro um par, eu quero ler aqui ainda, porque isso aqui é muito importante também. Eu nem ia ler, mas eu vou ler. Ele dizendo aqui, não é assunto de dizer que as línguas são a evidência. Agora, porque, por exemplo, se eu compro um par de sapato, a lingueta do sapato não é o sapato, porém é algo que vem com o sapato. Isto é muito semelhante ao sinal. O sinal verdadeiramente é Cristo. É Deus mesmo, o sinal é Deus, né? Porém, ao falar em línguas, expulsar demônios, pregar e quantas coisas mais, tudo isso pode ser a evidência de que existe, porém isso não é o sinal mesmo. Estes são apenas dons do sinal. Então, o que ele está mostrando aqui, quer dizer, se uma pessoa compra um sapato, é a mesma coisa, quer dizer, o sapato é o presente. Mas vai a lingueta também lá, quer dizer, sim, aquilo é um dom, né? Mas é um
para completar o sapato. Mas o verdadeiro presente é o sapato. Quer dizer, aqui a gente vê, quer dizer, qualquer coisa que nós fazemos, qualquer dom, é dom do Espírito, mas o verdadeiro que nós precisamos é o doador dos dons, que é o Espírito Santo. Então, aqui nós podemos ver que não é fácil e não há um entendimento tão claro assim. Por quê? Porque Deus não ia deixar isso dessa maneira. E nós temos que entender que nós vivemos, desde que o pecado entrou no mundo, nós vivemos pela fé. Sabe? Nós cremos que somos salvos. Então, pela fé, nós cremos que vamos no rapto. Sabe? É pela fé. Sabe? Agora, quem não tem fé para ir, e daqui um pouco eu vou ler mensagem aqui para provar isso. O próprio Espírito Santo que está em nós aqui, nos tirará aqui da terra, desde que nós cremos que esse Espírito Santo já está em nós. Então, essa é uma evidência que nós temos o batismo do Espírito Santo, quer dizer, o novo nascimento. Ainda como eu disse que vai ser um pouquinho, apertar um pouquinho, então eu quero ler algo aqui nessa mensagem, não sabeis, para provar, porque o que nós temos que entender, é muito fácil a gente pensar assim, aí eu vou numa igreja, eu tenho o Espírito Santo, sabe? Eu sou um crente, não é só isso, sabe? A gente vai notar aqui que não é só isso, porque o que nós temos que entender, por exemplo, no livro aos Efésios também, ali nós encontramos que nós viemos aqui nesse mundo, quando nós nascemos aqui, nós viemos com um espírito que ele não é convertido. E esse espírito, a única coisa que converte ele é o batismo do Espírito Santo. A única coisa que converte ele é o novo nascimento, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, isso é a única maneira, sabe? Então, quando nós recebemos a verdadeira palavra, nós podemos sentir que nós recebemos esse novo nascimento, porque isso praticamente é uma das evidências que nós podemos dizer assim, eu creio que eu tenho, porque eu tenho crido na palavra da hora, eu honro essa palavra, sabe? Então aí é um motivo que da gente crer que nós temos o Espírito Santo, ou o novo nascimento, que quer dizer a mesma coisa, sabe? Então aqui ainda, antes de continuar pregando mesmo sobre o assunto, eu quero ler algumas mensagens aqui, para a gente notar, porque muitas pessoas ficam confiadas naquilo que faz. Nós não podemos confiar no que nós fazemos, nós temos que confiar no que Deus fez por nós. Sabe? Mas eu sou um pregador, eu sou pastor. Não confia, nós não podemos confiar nisso. Que isso não... Olha, se fosse assim, praticamente Balaão tinha ido para o céu. Porque ele, além de ser um pregador, ele era um profeta. E Deus falava através dele. E ele não era uma semente predestinada. Então, não podemos confiar em nada que nós fazemos. Nós temos que confiar naquilo que Jesus fez por nós, na cruz do Calvário. Então, essa é uma obra consumada. Então, por isso que o profeta disse aqui nessa mensagem, nós temos que crer e temos que pregar como se fosse para todo mundo. Embora a gente saiba que não é para todo mundo. Porque, na verdade, é para aqueles que Deus predestinou. Então, por isso que ninguém sabe. E nós temos que confiar que nós temos. Sabe? Porque só Deus sabe. O profeta diz, nem ele sabia. Então, ninguém sabe, mas Deus sabe quem é predestinado. Então, aos predestinados, eles têm o Espírito Santo, o batismo. Porque o batismo do Espírito Santo é ser batizado no corpo de Cristo. Então, eles têm o novo nascimento. Que o novo nascimento é quando você recebe a vida de Cristo, quando a vida de Cristo manifesta. E para manifestar, nós lemos essa escritura aqui de Gálatas, já provando que quando um menino, quando ele nasce, uma criança nasce aqui, ele não sabe nada, mesmo que ele seja senhor de tudo. Isso é no sentido espiritual também. Quer dizer, quando a gente é um iniciante no Evangelho, praticamente a gente não conhece nada, mas com o passar do tempo, ouvindo a palavra, a gente vai saber que realmente o que a gente é, sabe?
E a própria palavra é que mostra para a gente. Porque a gente só vai descobrir isso pela palavra. É só pela palavra. Por exemplo, Lucas capítulo 8 ali, falando sobre a palavra, a semente é a palavra de Deus. Então, se nós somos uma semente de Deus, nós somos a palavra de Deus. Então, quando aquela palavra chega, por exemplo, como hoje a manifestação desse Espírito, dessa palavra chega, é claro que nós vamos reconhecer. Por quê? Porque nós fazemos parte dela. Então, aí nós somos conhecidos de Deus, e Deus aí então vai trabalhar na nossa vida dessa maneira. Mas nós temos que, primeira coisa, é obedecer. Não é só apenas dizer, eu sou crente. Não é isso. Nós temos que obedecer, procurar fazer o melhor para obedecer a palavra de Deus. Então, ainda nessa mensagem aqui, e não sabeis, uma coisa que é muito importante para as pessoas entender melhor, porque às vezes nós pensamos assim, vou mostrar uma outra mensagem aqui, porque o batismo do Espírito Santo, no Espírito que nós nascemos, não conta. E é por isso que a maioria das pessoas, às vezes, são enganadas, porque eles recebem esse batismo, só chega no Espírito, mas não chega na alma. E o batismo no Espírito não adianta, a pessoa não vai para o céu. O Espírito tem que ser convertido, e quem converte o Espírito é o próprio Espírito Santo. Como nós lemos no livro de Ezequiel aqui, eu ainda posso repetir antes de ler a mensagem, e não sabeis, o que nós temos que entender é isso aqui, ó. Verso 25 do Ezequiel 36. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. No livro de São João, capítulo 7, ali, nós encontramos, no capítulo 7 de São João, versos 38 e 39, nós encontramos ali Jesus falando sobre isso, sabe? Ele falando que o Espírito Santo, eu vou ler aqui para dar um sentido melhor aqui. Veja que isso é muito importante para nós. São João, no capítulo 7, verso 38 e 39, que diz assim, para a gente entender o que é essa água que purifica. A água que purifica é o Espírito, porque o Espírito é a água que rega a semente. Então, quando o Espírito vem, é para regar a semente. Se nós somos semente eleita, o Espírito é para regar a semente, sabe? E fazer a mudança. Quer dizer, mudança do Espírito nosso para colocar o Espírito dele para fazer a mudança de natureza. Que a alma realmente é a natureza do Espírito, sabe? E quando Deus entra e tira o nosso Espírito e coloca o dele, então aquela alma se torna a alma eterna. Porque Deus tira o nosso espírito, que é inconverso, e coloca o dele para a gente ter vida eterna. Então, aqui, São João 7, no verso 38 e 39, diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Em outras palavras, o Espírito não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha partido, ele não tinha morrido, o sacrifício ainda não tinha sido feito. Mas quando o sacrifício foi feito, então o Espírito ficou à nossa disposição, a partir de Atos 2:38 para cá. Aí o Espírito ficou à disposição de cada filho. O profeta diz em outra mensagem, ele disse uma coisa, ele disse, olha, o Espírito Santo, desde que a pessoa nasce aqui na terra, aquela sementinha já fica lá dentro da pessoa. Ela só é reconhecida pela palavra. Quando aquela pessoa, quer dizer, ele vai crescendo, quer dizer, ele nasce aqui, Deus coloca uma sementinha dentro. A própria mensagem à era de Esmirna, o profeta diz uma coisa que talvez eu vou ler depois. Ele disse o seguinte,
que não é o de fora que vem predestinado, mas é a semente que é predestinada. Não é esse corpo aqui que é predestinado, mas é a semente lá dentro que veio predestinado antes da fundação do mundo. Então, aquela sementinha, quando ela ouve a verdade, ela liberta, cresce, quer dizer, levanta, sabe? É como se tivesse, como uma escritura que eu creio que está aqui no livro de 1 aos Tessalonicenses, eu creio que é: desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos, ou é em Efésios, uma coisa assim. Desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É como se estivesse dormindo. Então, quando a palavra chega, aquela semente é despertada. Somente pela palavra. Nada vai despertar ela a não ser a verdade. Sabe? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a verdade chega, liberta o eleito. O eleito é sempre libertado pela palavra de Deus. Então, ainda que, como eu li aqui, e aí volto em Ezequiel. Então, Ezequiel 36, verso 25, diz assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Então o profeta já prova aqui, como Efésios 2 aqui, ó, esse coração novo e o espírito novo. É claro que começou do Novo Testamento para cá, porque no Velho Testamento eles tinham um coração de pedra. Mas Deus nos deu ainda um coração novo e um espírito novo. E mesmo assim, esse espírito novo e esse coração novo tem que ser convertido pelo Espírito Santo. Porque coração novo e espírito novo nos leva a, como tem uma mensagem que eu li há poucos dias aqui, esse espírito que nós temos é para comunicar com o mundo. E o Espírito Santo é para comunicar com a verdade de Deus. Então nós precisamos do Espírito dele, não esse nosso aqui, todo mundo tem. O Espírito que eu nasci, todo mundo nasceu com ele. Mas ele é convertido pela palavra. Quer dizer, convertido por quê? Porque quando a gente ouve a palavra, e se é uma semente eleita, o Espírito Santo está lá para converter o nosso espírito. Então veja que ainda continuando, que diz assim, aí ele disse: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, que é importante para o eleito. Quer dizer, se ficar só no nosso, nós íamos partir da terra perdido. Mas pela graça de Deus nós cremos que desde que a palavra manifestou, o Espírito de Deus que estava dentro de nós também despertou para a verdade. E nós cremos nessa conversão. Quer dizer, Deus nos converteu pelo seu Espírito. E aí é que nós podemos voltar em São João ali, São João 3. Por que Nicodemos, Jesus teve que falar com ele que ele tinha que nascer de novo? O profeta pregou nessa mesma mensagem que a era de Esmirna. Por quê? Porque ele não reconheceu a palavra como ela era. Ele reconheceu que Jesus era um mestre, mas ele devia ter reconhecido que Jesus era um cordeiro. Quer dizer, olha a diferença. Quer dizer, se ele reconhecesse que ele era um cordeiro, ele não tinha falado com ele para nascer de novo. Em outras palavras, assim, ó, Nicodemos, se você tivesse me conhecido como cordeiro, é tudo que você precisava. Mas ele disse, ele chamou ele de bom mestre. E Jesus, quando estava na terra, em vida, ele era um cordeiro que tira o pecado do mundo. Bom mestre foi depois de Atos 2:38 para cá. O bom mestre é o Espírito Santo. Esse bom mestre está dentro de cada um. Então esse bom mestre ensina a verdade. É o bom mestre. Então se esse bom mestre está em mim e em nós, esse bom mestre reconhece a verdade que ele pregou. Que o bom mestre é o Espírito Santo. Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então, se Nicodemos reconhecesse ele como o Cordeiro de Deus, ele não falaria nada com ele assim. Ele nem ia falar assim, ó, você não precisa nascer de novo não, você já tem o conhecimento da verdade, e quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o que nós precisamos de entender, então o que eu quero falar com os irmãos é isso. Quando nós recebemos essa verdade, como nós recebemos e cremos e obedecemos, então nós cremos que temos o Espírito Santo. Nós cremos no novo nascimento e cremos que nós somos batizados com o Espírito Santo, sabe? Porque na verdade que se há alguma evidência mais próxima, é isso aí. É de receber toda a palavra de Deus e crer nela e obedecer. Então, aqui nós vamos ver algo aqui ainda, para os irmãos entenderem. No 106 dessa mensagem, disse aqui, ó. Agora a igreja, o que é a igreja? Que seu propósito inteiro era a igreja. O propósito de Deus é a igreja, a noiva. Esse era o propósito. Agora, como entramos nessa igreja? Por um Espírito, todos somos batizados dentro de um corpo. Por um Espírito, que é o Espírito Santo, é claro. É Deus em nós, morando em nós. A igreja, o corpo de Cristo, não pode falhar. Agora, aqui está o que sucede. Agora, olhe aqui este retrato figurativo. Agora, esse homem por fora é de carne. O problema, o mal é esse. Porque às vezes a pessoa ainda pensa assim, é como, por exemplo, os batistas, né? Os batistas olham pensa assim, ó, não, Deus só quer o coração, porque eles acham que o de fora não tem nada a ver, sabe? Por outro lado, nós olhamos às vezes só o de fora, e nós temos que olhar duas coisas perigosas: o corpo e o espírito do qual nós nascemos. Então o corpo é um perigo, e o espírito que nós nascemos é muito perigoso também, porque ele tem um domínio do mundo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, então Deus domina tanto o corpo quanto o espírito. Então, há um domínio através do próprio Espírito de Deus. Então, aqui, para continuar, para os irmãos entenderem o que é o perigo do caso quando nós nascemos aqui, porque a maioria tem manifestações no espírito. Quer dizer, existe uma unção do Espírito. Essa unção vai até o espírito da pessoa. O Espírito Santo unge a pessoa e a pessoa pode ter várias manifestações. Mas quando ele recebe Deus na alma, então aquilo é mudado, sabe? Isso que a gente vai entender aqui. E quando ele tem manifestação, aqui vai provar que a pessoa pode receber o batismo do Espírito Santo no Espírito e ainda ir para o inferno. Mas quando ele deixa que Deus trabalha tanto no corpo quanto no espírito, e Deus liberta ambos os dois, então aí a pessoa é um salvo, a pessoa recebe o novo nascimento e aquela pessoa é de Deus. Então Deus está trabalhando na alma da pessoa, e Deus liberta aquele espírito e dá a ele o seu espírito. Então aí a alma já não é uma alma que morre, mas é uma alma que vive, porque recebeu a vida de Deus naquela alma, naquele espírito. Então o espírito é convertido. Então aqui ele continua, para a gente entender mais aqui. Então ele diz, agora este homem de fora é de carne, e isto é o que vimos, e o que olhamos, e tem 5 entradas no corpo. Qualquer menino do primário, igualmente como eu, saberia que há 5 sentidos que controlam o corpo. Quer dizer, visão, olfato, paladar, tato, audição. Sem isso, não pode tocar no corpo. Audição, visão, tato, paladar e olfato. Veja-o, prove-o, sinta-o. Agora, esse é o mal de fora. O profeta está falando, esse é o mal de fora. Aí ele diz, agora, dentro desse, quer dizer, desse mal que é o corpo, dentro desse está um espírito, que você se converte quando você nasce aqui. E o sopro de vida é dado a ele. Esse espírito é de natureza mundana, porque não foi dado por Deus.
Esse espírito vou repetir de novo, esse espírito é de natureza mundana, porque não foi dado por Deus, porém foi dado, permitido por Deus. Por uma permissão, nós viemos aqui num corpo e num espírito, por permissão de Deus. Por isso que o profeta, eu li esse início dessas mensagens, ele falando aqui, ó, temos que pregar como se fosse para todo mundo, porque todo mundo nasceu, foi formado em iniquidade, quer dizer, nasceu em pecado e foi formado em iniquidade, todos. Não existe ninguém, todos, mas o que converte a pessoa é o próprio Deus. Deus é que converte as pessoas, sabe? Mas a pessoa às vezes tem manifestação na vida dele e acha assim, não, eu estou indo para o céu porque eu leio a Bíblia, acontece isso, nada disso mostra que a pessoa está indo para o céu. Uma das coisas que eu sempre vou repetir, uma das melhores coisas para saber que a pessoa está indo para o céu é crer na mensagem que Deus enviou, crer naquele que Ele enviou. Essa é uma das melhores manifestações. Quer dizer, que a gente pode contar assim, olha, eu creio, eu não dou conta, talvez eu não dou conta de viver, mas eu creio ardentemente nessa verdade. Eu creio em todo o coração. Então isso já é um bom caminho, um bom motivo. Então, eu vou repetir de novo. Então, é de natureza mundana porque não foi dado por Deus, quer dizer, não veio pela vontade perfeita de Deus. Que Deus não queria, pecado veio pelo diabo, sabe? Então, se o pecado entrou, e aí todos que nasceram, então todo mundo nasce com a natureza mundana, sabe? Tem uma outra escritura, antes de eu terminar de ler, aqui, que eu creio que está em primeira carta de Pedro, primeira ou segunda carta de Pedro aqui, que é muito importante também para a gente entender aqui, está escrito assim, primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, no verso 1, que diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graças e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Não é ainda essa escritura que eu quero ler uma outra escritura aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, que combina bem com essa mensagem aqui. Veja aqui o que está escrito aqui no verso 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, no verso 18. Sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Então nós recebemos essa natureza, essas coisas, foi dos nossos pais, nós nascemos aqui, sabe? Não é do nosso Pai Celestial que está no céu. O nosso Pai Celestial nos dá a vida dele, nos deu a vida dele aqui por nós e nos dá a vida dele, que é o Espírito Santo, para nos converter. Então nós somos convertidos quando nós recebemos o Espírito Santo. Aí ele continua falando sobre isso aqui. Ele diz aqui, então porém foi dado permitido por Deus. Agora o entendem? Porque todo menino que nasce no mundo é nascido do pecado e formado em iniquidade, vem ao mundo falando mentira. É verdade? Assim, essa pessoa ali dentro é um pecador. Nem falou de fora, que é o mal. Ele falou lá dentro, é um pecador. Porque nasceu em pecado e formado em iniquidade, como está escrito em Efésios capítulo 2. Quer dizer, quando nós viemos aqui, por natureza, nós éramos filhos da ira, como os outros também. Então, todo mundo era igual. Então, por isso que o Evangelho tem que ser pregado como se fosse para todo mundo. Mas o que muda a coisa é o Espírito de Deus na pessoa, a sementinha que está lá dentro. É que muda a coisa, sabe? Então, aí ele continua. Assim, essa pessoa ali dentro é um pecador ao principiar. Agora, tem 5 entradas
Essas entradas, eu não sei se posso dizê-las corretamente agora. Primeiro eu sei que é pensamento, consciência, amor, eleição. Aí ele continua falando. Arrazoamento, as 5 entradas ao Espírito. Você não pode pensar com seu corpo. É igual, por exemplo, quando a gente deita e dorme, sabe? O que vai raciocinar é o espírito. Porque o corpo é como um animal, bate lá, está como morto, sabe? Mas é o espírito que raciocina, é esse espírito em conversa, sabe? O espírito em conversa. Nós estamos falando não o Espírito Santo, nós estamos falando do espírito em conversa. Então ele disse aqui, assim entrada ao espírito, e você não pode pensar com seu corpo, tem que pensar com o espírito. Você não pode ter consciência em seu corpo, não tem faculdades mentais em todo o seu corpo. Não tem. Assim sendo, tem que pensar com seu espírito, tem que raciocinar. Não pode você raciocinar com seu ser físico, porque a razão não se vê, prova, sente, cheira e ouve. A razão é o que a gente pode fazer em sua própria mente. Aí ele continua. Se você está dormindo, está sem sentido. Seu corpo está ali morto, porém seu espírito todavia pode raciocinar. Os 5 sentidos que controlam esse homem por dentro. Agora, o último homem é a alma. Esse é que tem que ser convertido, sabe? É a alma. Há um só sentido que controla isso. Isso é o livre agente moral, livre-arbítrio. Escolher ou rejeitar. Isso é a alma. Agora, eu vou continuar, para a gente ter bastante entendimento sobre esse assunto. Agora, a razão pela qual as pessoas hoje, agora não esqueçam isso. Isso aqui que é duro, né? Aqui que é duro. A razão pela qual as pessoas hoje, agora não esqueçam isso. Agora, e verá que o Espírito, o qual é a evidência inicial do Espírito Santo. Agora, as pessoas podem viver nesse Espírito, dançar no Espírito, eles gritam no Espírito, vão à igreja no Espírito, e absolutamente pode ter o verdadeiro Espírito Santo de Deus ungindo sobre esse Espírito, e ainda está perdido e tão possuído pelo diabo quanto pode estar nesse Espírito que nasceu. Então aí é que vem as coisas. Então o Espírito Santo não rejeita a palavra. O Espírito Santo crê em toda a palavra de Deus. Então a maioria das pessoas que vivem no mundo, praticamente quem vive no mundo hoje, vai numa igreja crendo que Jesus é o Salvador. Mas aquilo é da metade para cima. Não desceu lá no profundo do coração, da alma, porque se descesse, todos estavam crendo na mensagem do profeta William Branham. Se realmente tivesse recebido, se tivesse a alma convertida. A vida começa lá de dentro para fora. É tanto que não é, por isso que às vezes as pessoas recebem de fora para dentro, mas quando você recebe de dentro para fora, você é um eleito de Deus. Aí você não duvida de nada, você crê em tudo que Deus fala. E essa é uma podemos dizer que é uma evidência de ter o Espírito Santo. Então aqui a gente vê que a pessoa pode ser ungida. Unção é uma coisa, ter como possessão é outra. Quando você tem como possessão, você é um eleito de Deus, você é salvo. Mas quando você tem a unção, isso começa só do Espírito, sabe? E aí pode fazer coisas, pode manifestar várias manifestações, como aqueles povos lá no passado, que até profetizou que um homem tinha que morrer pela nação. Quer dizer, aquele homem era Jesus, quer dizer, ele estava profetizando uma coisa, mas ele mesmo não aceitou. Quer dizer, ele teve uma manifestação, mas ele mesmo não era um eleito de Deus. Porque os eleitos de Deus não rejeitou aquele sacrifício, obedeceu, passou por tudo e continuou. Mas os demais não, por isso assim, o maior perigo é esse aqui. O maior perigo é isso aqui, ó. Porque a pessoa pode ter manifestações e ele não ter o Espírito Santo como possessão.
Porque quando ele tem o batismo do Espírito Santo e ele nasceu de novo, sabe? Aqui, por exemplo, vamos aqui uma outra mensagem aqui. Essas aqui são as mensagens que nos apertam, né? Vamos mostrar isso aqui. Tem mais duas aqui que eu vou ler. Essa mensagem, a fé vem pelo ouvir. Aqui no parágrafo 35, porque a maioria das pessoas, às vezes, se a gente não tiver cuidado, nós também entramos nisso. Como eu preguei há poucos dias aqui, falando sobre isso aqui, sobre a esperança. Todo mundo espera pela salvação, mas não tem a fé para aquilo. Quer dizer, esperar é uma coisa, e o profeta vai dizer aqui, e Satanás coloca a pessoa esperando. Ele vai esperando, e o diabo, quanto mais ele espera, mais o diabo, quer dizer, em outras palavras, espera mais um pouquinho. E aí, quando a pessoa tem fé, ele vive mais por fé do que pela esperança. Porque a fé está na frente, sabe? É igual em 1 Coríntios aqui, eu volto a ler aqui, porque você não vem na mente da gente, a gente tem que ler 1 Coríntios capítulo 11 aqui, que diz assim, eu creio que é capítulo 11 mesmo, 1 Coríntios, deixa eu procurar aqui, eu creio que é capítulo 11 mesmo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, se eu não encontrar, eu deixo para depois. Capítulo 13, verso 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior dessas é a caridade. Quer dizer, quem é a caridade? Deus. Aqui a gente vê que a caridade é Deus, mas a maior dessas, quer dizer, a fé, a esperança e a caridade. E a maior dessas é a caridade. Mas a fé, a gente vê que a fé está próxima à caridade. Porque a fé não é dom nosso, mas é dom de Deus, sabe? Está provado que até o mundo Deus criou pela fé. Então está provado também, se nós cremos também, temos essa fé, nós vamos sair da terra aqui também, sabe? Então aqui, ainda continua aqui, parágrafo 35 dessa mensagem, a fé vem pelo ouvir. Então, no capítulo 10 aqui, quer dizer, está falando sobre Romanos, o encontramos agora classificando a fé. Agora, a fé é robusta, que coisa? Como eu gosto de pensar em fé. Esperança, fé e caridade, essas três coisas. E esperança, que coisa linda é a esperança, pequena e tímida esperança, amável e doce como ela é, ainda assim ela é a maior inimiga que a fé tem. Que coisa, próximo, né? Está bem próximo, mas ainda é a maior inimiga, porque o diabo pode aproveitar, e o diabo não aproveita. Se você tem fé perfeita, o diabo não pode aproveitar. Do eleito, quando ele tem fé perfeita, o diabo não pode aproveitar, mas ele pode aproveitar da esperança. Aí ele pode. Então ele disse aqui, então ela ainda é a maior inimiga da fé. Isso é certo. A maior inimiga da fé é a esperança, porque a pessoa se torna tão esperançosa a ponto de se afastar da fé. Agora a esperança concordará com a Bíblia, aí que está o perigo, está vendo? Quer dizer, isso aí que é o perigoso. Quer dizer, qualquer crente aí concorda com a Bíblia, sabe? No Espírito, na unção que ele recebe no Espírito, ele concorda com a Bíblia. Então ele diz, agora a esperança concorda com a Bíblia, a esperança dirá, é a verdade, a esperança diz, eu creio em cada parte dela, está vendo o perigo ainda? Eu creio que esta é a palavra de Deus, eu creio que Deus cumprirá a sua promessa, a esperança crê em tudo isso, mas a esperança então diz, agora eu creio que Deus me curará, mas olha a minha condição. Chegou muito pertinho, mas olha a minha condição. Mas a fé não olha isso, não olha a condição. A fé olha exatamente o que Deus fez
por mim e por vocês. A fé olha aquilo que está escrito. Jesus me curou ali no Calvário. Então a fé vai direto àquilo. Não fica, mas a minha condição. Se nós olhamos a nossa condição, nós nunca chegamos ao céu. Nós temos que olhar aquilo que Ele fez. E é por isso que nós não podemos basear em nada que nós fazemos. Nós temos que basear naquela obra consumada do Calvário. Ainda ele continua assim. Agora, a fé não olha para isso. A fé vem e diz: eu não me importo com as condições. Deus disse assim e isso é meu. Pronto, acabou. Mas aqui ainda, só para para continuar aqui um pouquinho ainda. Então você quando você faz isto, não tem, mais embaixo aqui no 38. Mas se você depender apenas da esperança, você impedirá a sua fé. Agora a esperança busca algo bem distante, mas a fé afirma o agora mesmo. Quer dizer, a esperança sempre fala, mas vai acontecer um rapto, e eu creio que eu vou estar lá, mas você tem que crer que você já está nele, sabe? Porque a própria mensagem já está te levando a isso, sabe? Não pode jogar para frente, nós temos que crer agora, sabe? Nós temos que crer assim. Então, mas a fé afirma o agora mesmo, veio? A fé diz, Deus falou e isso é meu. E isso é meu, isso resolve. Veio, não importa se ainda não estou aleijado, se ainda estou cego, se ainda estou doente, isso não tem nada a ver. Eu creio de qualquer forma, isto me pertence agora. Deus disse assim e está resolvido. Veio, isso é fé. Mas a esperança diz, Deus disse isso e eu estou esperando para obtê-lo algum dia. Veio, estou esperando algum dia. E enquanto Satanás puder fazer você deixar para outro dia, isso é tudo o que ele quer. Está vendo como que Satanás aproveita de tudo? As três coisas mais próximas. Quer dizer, fé, esperança e caridade. Mas viu que ele não diz que Satanás aproveita da fé? Satanás não pode, quando nós temos fé verdadeira, Satanás não entra no assunto. Ele é anulado ali. Mas na esperança ele entra e coloca a pessoa, em outras palavras, eu vou aproveitar, já que a esperança está próximo também, eu vou te ajudar nisso. O diabo quer ajudar, não espera que isso vai acontecer. Mas a fé diz, não, eu tenho obtido, isso é meu. Não importa a minha condição, sabe? Então, isso é muito importante para nós, a respeito do que nós estamos pregando. Ainda, mais uma mensagem aqui, que nos aperta também. Porque nós precisamos de entender isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito. Com qualquer outra coisa nós podemos agradar a nós mesmos, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda na mensagem, Eventos Modernos Esclarecidos por Profecia, no parágrafo 66, diz uma coisa também que não é fácil da gente... mas o eleito, é claro que o eleito não escandaliza com nada. O eleito não escandaliza, ele crê na palavra. Então aqui diz aqui no parágrafo 66... Notem, nós encontramos pessoas hoje, há muitas pessoas que não podem crer nisso, até mesmo pessoas cheias do Espírito. Olha que coisa, hein? Aqui, ó, tá vendo? Aí a pessoa pode até dizer, mas como é que uma pessoa cheia do Espírito e ainda vai estar perdida? Só que ele está cheio, até o Espírito dele, mas não na alma, porque quando ele está cheio na alma, ele vai para o céu. Aqui nós vamos encontrar isso, aqui. Então ele diz, há muitas pessoas que não podem crer nisso, até mesmo pessoas cheias do Espírito. Eu vou lhes dar uma que vai impressioná-lo. O batismo do Espírito Santo não significa que você está indo, tá? Deixa eu voltar aqui de novo, aqui, o batismo do Espírito Santo não significa que você está entrando, não mesmo, não entrando nisso.
Aqui parece que entra uma dúvida, mas não existe dúvida aqui. É o que eu estou falando. Quando a pessoa é convertida de corpo, alma e espírito, o batismo do Espírito Santo vai lá na alma dele. Esse é eleito. Mas aqui ele está falando da pessoa que recebe do Espírito para cá. Ele pode ser batizado recebeu o Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo e ainda ir para o inferno, porque ele nunca foi convertido. Olha o mundo como é que está aí. Todo mundo está indo para o céu, mas como que vai para o céu se não obedece a palavra? Por isso que eu disse aqui no início. Como que a pessoa vai para o céu quando Deus envia uma mensagem e a pessoa rejeita essa mensagem? Sabe? Eles podem falar, mas eu tenho minha Bíblia, eu não rejeito minha Bíblia. Mas a mensagem é parte da Bíblia. E a mensagem é parte para aqueles eleitos que estão aqui. Se as pessoas não recebem essa mensagem, que é parte para o eleito hoje, porque o eleito faz tanto a mensagem quanto o eleito, a mensagem do eleito funde uma coisa com a outra. E se pode a pessoa crer que tem Espírito Santo, que Jesus morreu no Calvário, mas se ele não crê na mensagem da hora, ele está perdido. Sabe? É isso aqui, é esse caso aqui. Então ele disse aqui, não tem nada a ver com sua alma. Quer dizer, está vendo aqui? Isto é um batismo. Vê? Aqui está a alma interior aqui, que tem que vir de Deus. A alma, a vida, a alma é a vida. Então aquela alma, a alma que pecar, essa morrerá. Está vendo? Quer dizer, por que a alma peca? Porque não aceitou Deus. Não aceitou, porque Deus é a vida. Mas quando aceita Deus, então aquela alma vai viver eternamente. Então a vida que nós precisamos, quando nós recebemos esse batismo de alma e espírito, corpo, alma e espírito, então a coisa começa lá de dentro para fora. Então tudo que Deus fala, um amém. Eu creio. Sabe? Então, nós temos que entender essas coisas. Então, ainda, continuando, ainda coisa para apertar mais, né? Então ele disse aqui, vê, aqui está a alma interior aqui, que tem que vir de Deus, mas então no exterior você tem 5 sentidos, 5 entradas para você conectar com o seu lado real, quer dizer, que é o que nós falamos, né? Sempre, né? Paladar, tato, olfato, essas coisas assim. No interior você tem um espírito e ali você tem 5 saídas, sua consciência, amor e assim por diante, 5 saídas daquele espírito, não entrada. Está vendo? Aquele espírito tem 5 saídas, não entrando, sabe? A alma, quer dizer, quando o Espírito de Deus entra, o Espírito de Deus entra na alma e liberta a pessoa. Mas esse espírito tem 5 saídas para comunicar com o mundo, é claro. Na outra mensagem ele disse assim. Ali você tem 5 saídas, sua consciência, amor e assim por diante, 5 saídas do espírito. Lembre-se, naquele espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda está perdido. É a alma que vive, essa foi ordenada por Deus. A alma. Por isso que em todos os lugares na Bíblia a gente encontra a alma que pecar, essa morrerá. Não o corpo, nunca diz o corpo, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus está olhando isso, por isso que quando ele veio no Calvário, ele veio para libertar as almas, sabe? E quando ele foi no inferno, ele foi pegar para os espíritos que não tinham arrependido. Está vendo? Quer dizer, aqueles espíritos viveram no passado e não tinham arrependido. Então, Jesus foi lá no inferno pregar para aqueles espíritos que não tinham arrependido. Mas aqui, quando nós estamos aqui, aceitamos a verdade, o nosso espírito, quer dizer, arrepende e Deus dá a nós a sua vida, quer dizer, a sua alma. Quer dizer, aí a nossa natureza agora já não é a natureza do mundo, é a natureza de Deus, sabe? Então, por isso é que nós temos que crer dessa maneira. Ainda aqui, agora aqui já é algo também para saber. Por exemplo, aqui na mensagem à era de Pérgamo, tem muitas coisas que não vai dar tempo ler. Eu vou ler algumas partes aqui.
que é importante para a gente entender esse assunto. No parágrafo 26, o profeta estava falando sobre São João 17. Agora ele diz: agora sabemos que é a verdade, a tua palavra é a verdade. São João 17. Novamente em São João 8:43, porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Então, quando a pessoa ouve a palavra, entende a linguagem de Deus, né? Sabe, vai discernir uma coisa da outra, sabe? Aí ele continua: você notou que Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Esse mundo é um mundão religioso. Aqueles que não aceitam a verdade. Não pode. Bem, neste verso que acabamos de ler, nem também pode receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. Então, quando não recebe a mensagem de um mensageiro, é claro, eles são ungidos com o Espírito, eles podem fazer prodígios, eles podem pregar, podem fazer qualquer coisa. Mas o importante é quando Deus manifesta, tem que haver um reconhecimento do Espírito que está na vida da pessoa, sabe? Então, aquele Espírito que está dentro reconhece a verdade que Deus pregou, sabe? Mas quando não reconhece, então aquilo nunca desce na alma. Aquilo fica alojado ali naquele Espírito, e aquele Espírito nunca converte. Porque o que converte o Espírito é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade liberta a pessoa. Então, aí ele continua assim: e se você tem o Espírito Santo como os profetas, a palavra virá a você. Você a receberá. Em São João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí a gente encontra, tá claro aqui, porque eu não vou ler tudo aqui, mas aqui está muito claro. Então, aqui no 28, eu vou saltar um pouquinho, ainda continuar no 27. Aqui novamente encontramos a palavra vindo por causa do Espírito de Deus. De novo em São João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, a palavra, ele vos guiará em toda a verdade. Quer dizer, a palavra. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, quer dizer, a palavra de Deus, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito trazendo a palavra da profecia. Não de profecia, mas da profecia. Quer dizer, a verdade da Bíblia. Quero que note muito cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas, interpretação, profetizar ou gritar ou dançar. Ele disse que a evidência seria que você estaria na verdade, você estaria na palavra de Deus para a sua era. A evidência tem a ver com receber esta palavra. Então, está provado aqui que quando a pessoa recebe essa verdade com gosto, com amor, ele é um eleito de Deus. Está provado isso, né? Ainda, eu quero ler alguns parágrafos dessa mensagem, que é muito importante aqui para a gente, da era de Pérgamo. No parágrafo 29 aqui, ele disse assim, ainda, ele continua dizendo: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Quer dizer, 1 Coríntios 14:37. Agora veja isso. A prova de se ter o Espírito habitando era reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era, quando põe a igreja em ordem. Quer dizer, vocês notaram que a evidência aqui é isso? Quando você recebe a mensagem como ela é, você é um filho de Deus, você tem o Espírito Santo. Então, aí ele disse aqui: aos outros que reclamavam outra revelação, Paulo tinha a dizer, verso 36, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós?
A evidência do cristão cheio do Espírito não é produzir a verdade, a palavra, mas receber a verdade, a palavra, e crer e obedecê-la. Porque tem muitas pessoas que querem produzir, está vendo? Quer dizer assim, ó, eu faço isso, eu quero fazer. Não, nós não temos que fazer nada, nós temos que crer no que ele já fez. Essa é a evidência, nós temos que receber a palavra e Deus é o nosso ajudador. Ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas, pois o Espírito está aqui para isso. Quando nós não damos conta, Ele está aí, é só crer, sabe? É só crer. Então Ele está aqui para nos ajudar. Ainda nessa mensagem, ainda na era de Pérgamo, até o 43, eu porque não vou ler tudo aqui não, mas ele disse aqui, ele diz no 34, sugere uma pergunta muito boa que eu sei que todos estão ansiosos por formular. Por que a manifestação não é evidência de se ter o batismo com o Espírito Santo? Porque seguramente não se pode manifestar o Espírito Santo a menos que esteja verdadeiramente cheio do Espírito Santo? Pois bem, eu gostaria de poder dizer que isso é certo, porque eu não gosto de ferir as pessoas, nem pisotear em suas doutrinas, mas eu não seria um fiel servo de Deus se eu não lhes dissesse o inteiro conselho de Deus. Isso é certo, não é? Permito-me simplesmente, voltar, e aí ele vai falar sobre Balaão, sobre aquelas pessoas, para ele provar que a evidência de uma pessoa que faz obra e tudo mais, não é que ele tem o Espírito Santo. Ele não tem em possessão. Ele apenas teve uma manifestação do Espírito Santo naquele Espírito dele e ele fez obras e fez algumas coisas. Não vou ler só para a gente ganhar tempo, porque senão não vai dar tempo até o final aqui. Mas ainda aqui no parágrafo 43, ele disse assim: e eis aqui, você não pode reclamar que a manifestação seja evidência de ser nascido de novo, cheio do Espírito. Não, Senhor. Eu admitirei que a verdadeira manifestação é a evidência do Espírito Santo fazendo poderosos atos, mas não a evidência de estar cheio do Espírito Santo. Mesmo que este indivíduo tenha abundância dessas manifestações. A evidência de receber o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma como foi nos dias do Senhor Jesus. É receber a palavra da verdade para o dia do qual você vive. Jesus nunca acentuou a importância das obras como fizera com a palavra. Ele sabia que se o povo recebesse a palavra, as obras seguiriam. Isso é bíblico. Então, está provado que quando um eleito, ele crê, mas de coração mesmo, nessa mensagem da hora, ele é um eleito de Deus. Agora, não vamos olhar, mas eu faço isso, não. Olha, Deus vai me ajudar, Deus vai te ajudar. Vencer, porque na verdade, que quem vence é o Espírito. Nós podemos sentar tudo de nós mesmos e não dar conta. Mas quando nós colocamos Deus na frente, Ele trabalha e Ele é o vencedor. Assim como Ele venceu na cruz do Calvário, em nós Ele vence da mesma maneira, sabe? É o que nós temos que entender. Ainda que nessa mensagem, eu quero ler alguns parágrafos aqui nessa mensagem, a era de Esmirna, que é muito importante aqui também. É o que o profeta falou sobre Nicodemos. Na mensagem, a era de Esmirna, no parágrafo 106, ele diz: certo dia, quando Jesus estava na terra, certo homem importante veio visitá-lo. Este homem disse: Rabi, eu sei que és um mestre enviado de Deus, porém você notará que Jesus o interrompeu. Quer dizer, a conversa estava muito boa mesmo, mas só que estava contrário à verdade, sabe? E aí Jesus interrompeu ele imediatamente. Ele dirigiu-se a Nicodemos e a essas palavras que falou
Deixa eu voltar. Ele dirigiu-se a Nicodemos e as palavras que falou podemos muito bem ser parafraseadas assim: eu não sou um mestre, eu sou um cordeiro sacrificial pelo pecado. Eu estou tornando possível o novo nascimento pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. Há, porém, um que vem, que é o Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, ele veio como um cordeiro, como um profeta. Mas quando ele voltou sobre a igreja pelo seu Espírito, ele tornou-se um mestre. E para cada era ouvimos a mesma verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, somente um homem cheio do Espírito pode ouvir a revelação para aquela era. Nem outro pode, não, Senhor. Eles não podem, porque isto é exatamente como Paulo disse em 1 Coríntios 2, 6 e 8. Sabe? Então aqui nós encontramos que quando a pessoa é um eleito, tudo que Deus fala, ele, amém. Dá um amém, assim seja. Quer dizer, o amém significa assim seja. Sabe? Então aqui, eu vou continuar aqui, porque tem algo aqui muito importante também nessa mensagem aqui, a era de Esmirna. No 111 ele disse assim: agora, quando Deus se silencia, o melhor que devemos fazer é ficarmos em silêncio. Mas onde Deus fala, o melhor que fazemos é falar também e dizer o que Ele já disse. Ele nos fala da evidência ou do que aconteceria depois de sermos batizados com o Espírito Santo. E era que teríamos um mestre vindo e nos ensinando toda a verdade. Mas esse mestre era um mestre interior. Quer dizer, o Espírito Santo é esse mestre que está nos ensinando hoje, como ensinou nos dias de Paulo e em todas as eras. É o mesmo Espírito Santo que ensinou nos dias de Paulo, é o mesmo que ensina nos nossos dias. Esse mestre é o Espírito Santo. Então ele disse aqui: se o Espírito não estivesse dentro, deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. O mestre vindo e nos ensinando toda a verdade. Mas esse mestre era um mestre interior, não um mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro de você, você não teria ouvido a verdade e recebido pela revelação, ainda que você a ouvisse cada momento do dia. Este era o sinal do Espírito habitando nos dias de Paulo. Aqueles que foram cheios com o Espírito Santo ouviram a palavra, receberam-na e viveram por ela. Os que não tinham o Espírito ouviram-na como homens carnais, deram-lhes uma interpretação errada e continuaram no pecado. Mas os verdadeiros ouviu e creu e recebeu. Em cada era é o Espírito Santo para o crente verdadeiro. Eu digo que cada era a evidência foi a mesma. Os que tinham o Espírito, o mestre, quer dizer, o Espírito, o mestre, ouviram a palavra e o Espírito neles tomou a palavra e ensinou, revelou-a para eles. E eles foram do grupo que ouviram o mensageiro e sua mensagem e recebeu-a. E viveu-a nos dias de Pentecostes e também ao dia quando o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio. Então ele vai mostrando aqui que sempre quando há um eleito, para provar que ele é um eleito, é quando ele recebe a verdade e vive aquela verdade. Eu não tenho que adiantar bastante aqui, porque tem muitas coisas ainda aqui. No 115 aqui, dessa mesma mensagem, ele disse: Agora, antes de deixar este assunto, desejo tornar-me bem claro sobre o batismo do Espírito Santo. É segundo a palavra, não é de acordo comigo e não é de acordo com você. Ele tem de ser de acordo com assim diz o Senhor, ou estaremos sendo falsamente guiados. Está vendo?
Aqui ele vai falar que quando ele terminava uma pregação, também eu não vou entrar para mim ganhar tempo aqui, que eu tenho algo que muito importante aqui na frente, que eu quero ler. Aqui no 120 dessa mesma mensagem, ali ele vai falar que quando ele pregava e sempre quando ele terminava, ele chamava as pessoas que ele cria que estava cheio do Espírito Santo para vir à frente, né? E reconhecer, ser batizado e tudo mais. Quando outros chamava para influenciar eles a receber, falar em línguas e tudo mais, sabe? Mas aqui, uma coisa muito importante aqui para nós, no 120 dessa mensagem, que diz assim: outra escritura que lança maravilhosa luz sobre isto é encontrada em Gálatas 3, 13 e 14. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, a fim de que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Ora, de modo algum pode-se dizer que a bênção de Abraão é o novo nascimento e a promessa do Espírito, o batismo do Espírito Santo, como dois eventos separados. Porque tem muitas pessoas, como estou falando aqui, tem pessoas que acham que o batismo do Espírito Santo é uma coisa e o novo nascimento é outra. Tudo é a mesma coisa. Quando você nasce de novo é porque você recebeu o Espírito Santo. E quando você nasceu de novo, você foi batizado com o Espírito Santo. Por isso que ele está falando. Que parece que as pessoas acham que são dois eventos separados, mas não é. Então aí ele está explicando aqui. Aí ele disse assim: a promessa do Espírito, o batismo e o batismo com o Espírito Santo como dois eventos separados. Porque a Escritura lê-se assim: Jesus morreu na cruz, e através dessa morte e ressurreição, a bênção de Abraão veio aos gentios, deixando os judeus. Isso aconteceu a fim de que o Espírito pudesse ficar ao alcance dos gentios. Quer dizer, quando os judeus rejeitou, o Espírito Santo ficou ao alcance nosso. E isso é o que nós temos que entender, porque às vezes a gente pensa assim: mas agora eu tive um entendimento logo depois que eu vi. É claro que depois que nós ouvimos a palavra, que nós vamos ter um entendimento daquilo que já está dentro. Mas na verdade, o Espírito, a semente já está lá dentro. Ela é convertida ou ela alcança, só depois que ela alcança a verdade. Ela tem que ouvir a verdade primeiro, como nós lemos a primeira escritura aqui em Gálatas 4. Quer dizer, o Espírito de Cristo, quer dizer, quando ele morreu, daqui um pouquinho eu quero ler, porque tem algo aqui muito importante também, falando sobre essa experiência aqui, mas deixa eu ler Gálatas primeiro, depois eu vou ler ainda aqui na era de Esmirna. Aqui em Gálatas, onde eu li, a gente vê, do verso 4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aí ele continua: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Porque sois filho, nós não tornamos filho, nós já éramos filhos, mas através do reconhecimento, através da obra consumada, através da vida de Deus. Então nós reconhecemos aí quando nós ouvimos a palavra, aí nós reconhecemos que nós já éramos filhos. Então a voz chega e prova que nós somos filhos. Ainda aqui, quero ler, eu tenho só algumas mensagens ali ainda para mim ler. Aí ele disse aqui, uma coisa aqui, no parágrafo, vou ler parte B do parágrafo 121, ele diz: eis aí onde o povo comete seu engano, devido ao ser chamado um poço ou um rio. Quer dizer, São João 7, quando Jesus falou sobre águas vivas, né? Então ele está falando que eles cometem um engano. Eles pensam que em um lugar é a vida eterna dada pelo Espírito, e no outro seguinte, onde é chamado de rio, implicando um grande dinamismo, tem de ser o Espírito agora dado como a dotação de poder. Não é dessa maneira.
é uma só e a mesma coisa. É o Espírito que dá vida e poder que veio no dia de Pentecostes. O Espírito que dá vida e poder. Então, ele está mostrando que todas as coisas que a pessoa pensa que é uma coisa, batismo é uma coisa, não, tudo é a mesma coisa. É o Espírito que dá vida e poder. Então, quando o Espírito é manifestado, ele dá vida. Então, quando nós somos convertidos, então nós somos convertidos à vida de Deus. Deus nos mostra e tira, então, a nossa natureza e coloca a dele. E a natureza de Deus é não rejeitar a verdade. Então, aí ele continua falando uma coisa aqui. Agora, o que causou essa má compreensão? A resposta é experiência. Temos ido pela experiência e não pela palavra. Fora com a experiência como sua meditação. Há somente uma linha de prumo, somente uma vara que é a palavra de Deus. Aqui, sabe? Então, ele está mostrando que experiência não é tanto assim, sabe? Eu quero ainda encontrar algo aqui, que eu vou ver se eu encontro, falando sobre essa semente. Aqui, para me terminar com essa mensagem aqui. No parágrafo 139, diz assim, da mensagem à era de Esmirna. Agora, antes de concluir, eu sei que há uma interrogação em suas mentes. Você deseja saber se eu creio na doutrina da preexistência? E eu não creio nessa doutrina dos mormons, da preexistência das almas, mais do que creio na reencarnação ou transmigração das almas. Seja cuidadosos aqui e note o seguinte: não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus, é a palavra ou a semente. Viu aqui? Se nós fomos criados antes da fundação do mundo, ali é exatamente isso. E Deus está trabalhando exatamente nisso. Se o pecado entrou e nós íamos ser acabados, então o que Deus fez? Deus veio e morreu no nosso lugar para trazer a vida novamente, para que nós continuarmos a viver, sabe? Então ele está falando aqui, então ele disse aqui, ó, agora escute bem aqui. Não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus, é a palavra ou a semente. Isto, lá no passado, muito distante do alcance da mente, o eterno Deus, com eternos pensamentos, pensou e decretou: amei a Jacó e aborreci Esaú. Antes que o mundo existisse. Então, todos eleitos, todo eleito. Então, por isso que o profeta diz, temos que pregar como se fosse para todo mundo, mas, na verdade, é só para aqueles que realmente está escrito no livro da vida do Cordeiro. Essas são as sementes que realmente ouvem a palavra. Por quê? Porque está ligado à videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então, se nós somos semente de Deus, nós estamos ligados na videira. E Jesus é a videira, Jesus é a palavra. Então, por que a semente eleita vai sair da terra? Porque está ligada à palavra de Deus. Quando Deus manifesta, há a semente lá. A semente nasce, porque Deus manifestou. Como Deus manifestou hoje através dessa mensagem, os eleitos manifestaram também, para crer na mensagem da hora. Ainda aqui, eu quero ler algumas mensagens aqui, bem rapidinho. Nessa mensagem de dores de parto, falando ainda sobre o Espírito de Deus, convertendo o espírito do homem, no parágrafo 41, ele disse aqui dessa mensagem, dores de parto. Então, isto é no setor espiritual: água, justificação pela fé, crendo em Deus, recebendo-o como seu salvador pessoal, quer dizer, o batismo na água, e sendo batizado. Segundo, é santificação do Espírito. Quer dizer, quando Deus santifica o Espírito, quer dizer, aí Deus dá, em outras palavras assim, eu tiro o seu e coloco o meu. Então vem a santificação do Espírito, que Deus purifica o Espírito de todos os elementos e desejos do mundo, e então o Espírito Santo vem e dá o novo nascimento e enche aquele vaso santificado.
Então o Espírito Santo está em primeiro lugar na nossa vida, porque Ele é que faz a mudança de tudo. Agora, como a própria Bíblia diz, agora nós temos a mente de Cristo. Então nós não vamos pensar aquilo que nós pensamos, nós vamos pensar aquilo que Jesus pensaria se Ele estivesse em vida aqui, mas na verdade que Ele está na nossa vida. E nós cremos assim. Ainda aqui nessa mensagem, essas mensagens aqui, que é muito importante também, agindo e reconhecendo, ouvindo e reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Há algo aqui muito importante também, falando sobre esse assunto. No 135 dessa mensagem diz assim: agora qualquer um sabe que o selo de Deus é a primogenitura, o batismo do Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado até o dia da vossa redenção. Quando eles nasceram de novo, foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é o novo nascimento, nós sabemos isso. Você é gerado do Espírito, devo admitir isso, porém até que você seja nascido. Então, quando nós nascemos de novo, quer dizer, quando nós reconhecemos a palavra, como Jesus falou com Pedro, falou assim: Pedro, quando tu converteres, confirma teus irmãos. E Pedro converteu no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu, sabe? Ali foi a conversão de toda a igreja, e hoje a conversão da igreja é exatamente pela palavra da hora, e a conversão. Ainda que no 139 diz assim: o Espírito Santo é o novo nascimento, nós sabemos isso, é ser nascido de novo do Espírito de Deus. É assim que você é nascido pelo Espírito. Nascido pelo Espírito, esse é o novo nascimento, certo? Você é gerado do Espírito, e então quando você é nascido do Espírito, você é cheio do Espírito Santo, correto? E então quando esses dois estão na terra, o natural e o espiritual, algumas vezes eu tenho visto isto, agora encerrando, quero chegar a um fechamento. Agora você diz isso, esse aqui eu não vou ler não, eu estou lendo mais só sobre o Espírito, sobre o novo nascimento, sobre o Espírito Santo. Para mim ganhar tempo, ainda tem 2 mensagens aqui, eu quero ler ainda essas mensagens aqui. A mensagem crendo em Deus é também uma mensagem muito importante para a gente ver algo aqui. No 132 diz assim: agora Deus tem feito tudo mais do que era seu dever de fazer. Ele enviou profetas, sacerdotes, ele enviou seu Filho, ele enviou o Espírito Santo, ele fez tudo e fez até mesmo um juramento por si mesmo que ele faria essas coisas. Agora, quando Deus desce abundantemente, profundamente aqui, quer dizer, no coração, é esse aqui, porque a conversão tem que vir daqui, que desce aqui, abundantemente aqui, veja, quanto mais você obtém de Deus aqui, mais você crerá em Deus. Quer dizer, quanto mais você alimenta o Espírito que está aqui dentro, e qual é o alimento do Espírito Santo? A palavra. Então, quanto mais você alimenta esse Espírito pela palavra, aí ele diz assim: porque há mais abundância dele, e quanto mais você cultiva isso aqui embaixo no coração, quer dizer, eu estou falando que embaixo é no coração, mais você pode crer em Deus, exatamente como uma criança quando ela é pequenina, talvez ela não saiba muito sobre isso, mas enquanto ela vai crescendo, ela começa a conhecer mais de Deus. E é aí quando esse Espírito aqui toma a natureza de nosso Pai Celestial, o qual é Deus. Como eu tomo a natureza do meu pai terrestre, de meu antepassado terrestre. Quer dizer, quanto mais a gente cresce no Evangelho, na palavra, mais a graça, o Espírito de Deus toma posição e vai formando dentro de cada um. Então ele disse aí, continuando ainda, no 135, você sabe uma coisa? Como Deus fez a terra?
essa terra na qual você se encontra nesse dia, quer dizer, nessa manhã que estava pregando, as pessoas não querem crer em fé. Como Deus fez a terra, Ele falou, amém. Vê você? Ele falou e o mundo veio à existência. Este mundo que nessa manhã é a palavra falada de Deus, Ele creu em sua própria palavra. Aqui está, observe isso. E se Deus, e você é descendência dele, e Deus está em você, ele crerá na própria palavra dele. Está vendo que coisa? A combinação é do Espírito de Deus para a palavra. Então, se nós somos eleitos de Deus, quando a palavra é manifestada, então Deus que está em nós crerá na palavra da hora. Aí ele continua mais um pouquinho. Embora ele crerá na própria palavra dele, embora não possa ser vista, sentida, provada ou qualquer coisa. Você crerá nela. Veio o que eu quero dizer? Pois Deus em você crerá na própria palavra, na sua própria palavra. Isto é certo? A congregação diz amém. Então você não olha nas